semana, dia 20 de julho, foi dia do amigo. E a primeira coisa que eu pensei foi: essa semana tem que ser dedicada a um espaço para eu conversar com o Júlio, que é meu amigo, que é psicanalista, membro do corpo freudiano e advogado, e é professor do curso de extensão em psicanálise e direito, desculpa, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o Uhum. Júlio, eventualmente, apresenta nos congressos de psicanálise, em alguns outros eventos, vários textos muito bonitos acerca da amizade. Então, eu achei que esse espaço seria bastante interessante para a gente poder ouvir um pouco isso dele, para eu poder compartilhar com vocês o que eu já ouvi dele algumas vezes. Júlio, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né? Essa possibilidade de falar desse tema tão interessante, e ainda mais vindo de você, que é um amigo Ah, querido, né? Então, eu queria começar te perguntando como que você definiria a amizade? É pois difícil, é. né? Hum, Mas dá para a gente ter umas ideias, né? Para a gente poder concatenar isso e chegar a uma definição. Cada um tem a sua. Mas, já que você me pergunta, né? Se a gente abrir o dicionário mais simples que existe, ele vai dizer que a amizade é um afeto. E você vai ver também que esses dicionários eles equalizam, igualam a amizade com o afeto. Então você já pode perceber a força que a amizade tem, porque me parece que é o único termo em que se sinominiza com o afeto, a amizade, devido ao tamanho da abrangência dele. Agora, isso é importante que seja falado do afeto. Por quê? Justamente o afeto tem essa característica, quer dizer, a amizade tem essa característica, essa peculiaridade de afetar e de ser afetado. Nós afetamos e somos afetados. Quando eu penso nessa relação de afetos ou de afecções, eu acabo indo de encontro, né, ao Spinoza, que é um filósofo da potência, em que ele diz que a nossa potência vital, a que ele chama de conatos, ela pode ser reduzida ou pode ser aumentada, ampliada, conforme os encontros que nós façamos na vida, uhum, né? E esses encontros são os afetos, tristes ou então alegres, né? Então ele diz que os afetos tristes têm a capacidade de reduzir a nossa potência de vida, né? Esse conatos. E os afetos alegres, nos quais estaria incluída a amizade, teria essa preponderância de aumentar essa potência de vida. Esse conatos ele é então alimentado externamente em termos de amplitude, né, pelos afetos alegres, e internamente pelo desejo, que é um conceito, um significante, uma ideia muito cara à psicanálise. Né? A gente sabe que desejo é muito importante, né, na nossa missão psicanalítica como analisante ou então como analista. Então você vê que equipara-se os afetos externos, as afecções, os encontros externos com o próprio desejo. Um na forma interna e o outro externo. Né? Então, a partir daí, a gente pode concluir que a amizade é um afeto alegre, a minha definição, é um uhum. afeto alegre que alimenta nosso desejo, que por sua vez vai ampliar a nossa potência de vida. Né? Porque para a gente caminhar existencialmente, a vida é muito dura. Né? Se a gente não fizer realmente não estabelecermos alguns afetos importantes, fica muito difícil você conseguir vencer esses obstáculos externos e internos. Né? Quando Então, você para mim, fala, quando você fala agora da vida dura, né, me faz lembrar o texto de Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, que é um texto muito interessante, muito importante, né, e mesmo para quem não é psicanalista, é um texto acessível, né, e bastante atual. Ele foi escrito há tanto tempo e parece que foi escrito há pouco tempo, né. E nesse texto, falando, né, aproveitando o seu gancho sobre a vida dura, Freud está falando sobre três fatores principais como origem do sofrimento humano, né, que ele elenca. Um deles é a prepotência ou essa força indomável da natureza, né, que a gente presencia, as catástrofes, enfim, a força que é, né, incontrolável.
Um segundo ponto, que é a fragilidade do corpo em sua decadência diária e progressiva, afinal, né, nós vamos envelhecendo, e a relação com o outro, por inadequação às regras de convivência. E aí, como que você acha que a amizade pode entrar nesse terceiro elemento, que é a da relação com o outro, nessas dificuldades da inadequação às regras de convivência? Como você acha que a amizade pode apaziguar esse fator de que também causa, né, o sofrimento humano, que é essa difícil relação com o outro? Eu vou até ampliar a importância da amizade, não só para lidar com a maior dificuldade do homem, que é o outro, a causa de maior sofrimento é a relação com o outro, como Freud bem pontuou. Eu vou ampliar isso. Eu gosto dessa importância dessa amizade, da amizade, para você poder lidar com esses três sofrimentos, né? Como você disse muito bem, lembrou muito bem, a força da natureza implacável, né? A fragilidade do corpo, a decadência, a decrepitude, a doença, esse envelhecimento e a relação com o outro. Eu gosto muito de uma frase do Jean-Bertrand Pontalis, que é um psicanalista francês, que inclusive ele criou um dicionário que é um esteio, né, de estudo que é psicanálise, né, o dicionário de psicanálise, os termos psicanalíticos. O Jean-Bertrand Pontalis, ele diz o seguinte: um amigo verdadeiro é aquele que nos protege dos tormentos do amor, nos afasta da fúria raivosa e faz recuar a morte. Então, se você interpretar essa frase, quer dizer, um amigo verdadeiro, a amizade verdadeira é capaz de amparar os tormentos do amor, né? Quer dizer, com a relação com o outro, né? Nos afasta da fúria raivosa que eu posso atribuir às fúrias do mundo, né? Inclusive da natureza, e também faz recuar a morte. Então você vê que a amizade, ela até extrapola o âmbito da relação com o outro, né? E que ela é capaz de sustentar isso, né? E como você falou bem, né? Esse mal-estar da civilização é um livro que eu indico para todos. É o primeiro livro que eu indico quando eu dou aula, inclusive para não psis, né? Que é minha área, né? Então, realmente é uma base interessante, filosófica, histórica, né? Para a gente poder lidar com isso, né? E compreender isso. Nesse mesmo texto, além da amizade, né, como um dos fatores que Freud elenca como um fator que pode apaziguar um pouco, né, uma potência que pode apaziguar esse sofrimento humano, ele fala também de outros elementos que poderiam atuar nesse sentido, de reduzir o sofrimento das pessoas. Você poderia falar um pouquinho mais desses outros? Posso falar sim. São vários, a gente conhece todas elas, né? Porque o Freud disse isso mesmo, a vida é insuportável, né? Muito dura, o caminhar existencial, ele tem grandes obstáculos, alguns transponíveis, outros não, você tem que fazer alguns desvios, né? E se não fosse esses cantis paliativos para você poder atravessar esse deserto, né? Para se hidratar de vida, né? E poder, né? Se prosseguir nesse caminho, a gente tem que se valer das construções auxiliares desse entorno. Então, eu vou citar algumas que todos nós conhecemos. As diversões poderosas, né? As satisfações irrestritas, né? Consumo, enfim, né? Todas elas, né? As gratificações substitutivas, né? As artes, por exemplo. As artes é uma gratificação imediata, que pode, um cinema, um teatro, uma obra de arte, uma música, pode realmente nos suspender dessa realidade dura, mas é transitório, né? Você não vai morar no museu, e mesmo que morasse no museu, você ia ficar enchendo o saco, né? Ouvir música o dia inteiro. Então, é transitório, é uma satisfação transitória substitutiva, né? As substâncias inebriantes, os tóxicos, né? Bebida e as mais poderosas, o crack, né? Enfim, consegue também te sair daquela dificuldade, ainda que possa revelar depois um certo massacre do corpo, né? A religião, seja qual for ela, tudo explica, né? Esse sentimento oceânico, pelo qual, inclusive, Freud começa o livro dele, Mal-Estar, ele dá essa sensação de que, em nome de Deus, de uma vida futura, né? Você consegue atravessar essas dificuldades na vida. O isolamento deliberado, já que o outro é o que mais causa a mim esse sofrimento, então eu vou me afastar.
tem muitas pessoas que se afastam do contato social e ficam isoladas, né? Para não causar dor, para não ter dor, né? O trabalho prazeroso, aquele que é escolhido livremente, né? E que poucas pessoas têm condições de ter, né? Tem-se empregos, trabalhos que não são prazerosos, né? Para autossustento, então é o trabalho prazeroso. O gozo estético, né? O gozo da beleza, né? A beleza tem uma função ética, estética mesmo, de elevar o espírito, né? A arte de viver, que seria você curtir, né, os seus bens, não precisa ser bens ricos, né? Você curtir a relação, a satisfação dos processos psíquicos que você mantém com os bens, com as coisas do seu entorno, né? Alguns objetos, a sua casa, por exemplo, né? Quem gosta assim, de cozinhar, receber pessoas, então é isso. E a amizade, né? Que ela dentre esses todos os elementos, são cerca de 10 cantis, né? A amizade é a que me parece que é a mais duradoura e que não causa nenhum mal, né? Não causa nenhum mal físico, psíquico, né? E ela se avizinha, a amizade se avizinha com esse conceito da arte de viver. Só que a diferença é que a arte de viver é uma relação que você trava, né, que você tem com os bens, com as coisas que estão ao seu alcance, os objetos, né? Enquanto a amizade é uma arte de viver com o outro, né, que possa lhe dar satisfação. Por isso que eu acho que é mais duradoura. E Freud, essa questão de eu trabalhar, como você falou, a amizade, eu trabalho isso já há alguns 2 anos. E a cada vez que eu escrevo sobre isso, em momentos diferentes, me vêm coisas novas. Eu fiquei pensando, né, por que o Freud ele só dedicou umas 4 linhas sobre a amizade? Porque talvez para ele isso seja tão simples, né, que ele não tenha, então, tido a vontade de escrever mais. Por isso que eu comecei a escrever uma forma de suprir um pouco, para mim, essa ausência da amizade na psicanálise. Quer dizer, a ausência da amizade não. O Freud teve grandes amigos e amigas, inclusive, né? Amizade é uma palavra feminina, né? Então, não é que ele não tenha amizade, mas escreveu-se pouco sobre isso, né? Muito bem. E é curioso que dentre quase todos esses aspectos que você falou, né, da religião ou do uso de substâncias entorpecentes, da diversão, em quase todos eles a gente pode incluir também a amizade, né? Porque as pessoas geralmente fazem essas coisas com alguém, né? Com algum amigo. Então, curioso como a amizade, que é um deles, passa por vários, na verdade. Né? E ela tem um lugar de destaque. Muito bom essa sua relação à amizade. A amizade é tão né? Ela é tão múltipla que você pode realmente fazer arte de viver, ir ao museu, ouvir uma música, ir numa balada, tomar umas cachaças, se divertir, dançar com amigos. Até a igreja. Até a igreja. Não é? Geralmente... Qualquer templo, né? Verdade. Quero aproveitar que estamos falando, né, sobre amizade e dar um oi para os amigos que estão passando por aqui, que eu estou vendo. Tem a Ju, tem a Cássia, a Elisa, que é minha amiga de infância. Tem o Eduardo te mandando um oi, Eduardo Veloso, querido amigo, saudade. O Ricardo Krause, também, querido amigo com quem eu conversei aqui algumas semanas atrás. A Renatinha, saudade dessa cachaça. A Fabi, que entrou agora. Cássia, Renata. Isso, um oi para todo mundo. Beijos. E aí, Renato também, do Belém do Pará, está aqui também. Ah, tá. Que legal, né? Só gente legal. Então, eu queria avançar um pouco mais para falar sobre as amizades nos tempos atuais, assim, especificamente com o advento das redes sociais, né? Nesse formato específico que estamos vendo agora, em que a interatividade passa necessariamente, né, pelas redes sociais, pelas mensagens de WhatsApp. Ah, meu pai também está me cobrando, Thalita. Oi, pai. Também meu grande amigo. Bom, você acha que isso, né, de ter essa proximidade tão próxima, realmente, apesar dessa redundância, essa proximidade na palma da mão, você acha que isso, paradoxalmente, nos distancia dos amigos, no sentido de que os encontros estão mais escassos? Nem estou falando da pandemia, né? Isso é um outro ponto, que a gente também pode falar. Mas anteriormente até, você acha que... Como que você vê essa relação atual? Olha, eu penso que as redes virtuais, porque rede social é muito mais amplo, né? A rede virtual não influencia
a amizade. Eu penso nisso. De que forma? A rede virtual é um sítio, é um lugar como qualquer outro, né? Você pode estabelecer até uma amizade a partir desse encontro virtual na rede, né? Não aquele, até pode ser, né? A partir do que o Facebook te convida, olha só, essa pessoa tem a ver com você, tá? E colocar amigos, né? Claro que tem uma certa ressalva, porque aqueles amigos que estão ali cadastrados não são amigos, podem não ser amigos nesse conceito que eu estou falando aqui, né? Discutindo. Mas eu quero dizer que não existe, quer dizer, uma amizade pode surgir num curso como a nossa, né? Pode surgir num templo, pode surgir num restaurante, numa balada, num encontro casual, no trabalho, assim como na rede, né? Então eu não vejo que isso seja que, sim, agora as amizades elas são vazias, elas são falsas por causa da rede. Não. Isso já é anterior à rede, inclusive. Pode ser amizade que não seja amizade, né? Totalmente nesse conceito de legitimidade, né? De transparência, de coisa bacana. Eu não acredito nisso. Eu acho que não tem uma grande influência, não, entendeu? Uhum. E nesse momento agora da quarentena, do Covid, você acha que você poderia dizer que algo tem mudado nessas relações? Ou por outro lado, qual seria a importância, né, dessa relação tão forte, né, que é a amizade nessa travessia da pandemia, que é algo que reúne os três elementos que Freud falou no mal-estar e civilização, que causam o mal-estar, ou seja, a força da natureza, já que estamos falando de um vírus, né? O impacto que ele gera no corpo, né? Uma doença bastante complexa, e o tamanho dos problemas nas relações interpessoais que a própria doença tem causado, no sentido Uhum. político, inclusive, do termo, né? Ou seja, a doença também se tornou uma doença política. A gente pode falar, tem o amigo cloroquiner e o amigo quarentiner, talvez, se a gente pudesse falar desses polos, É, né, que estão tão você fortes. tem, você tem razão, que o Covid, a pandemia, né? Eu escrevi um texto há pouco tempo, fui na palestra na nossa plataforma de encontros sobre a pandemia, né? O que ela influencia. As pandemias, eu fui desde a AIDS até agora, quer dizer, foi a penúltima pandemia mais importante. Eu não cheguei à Idade Média, tal, mas até pretendo fazer isso. Mas, enfim, a pandemia do Covid realmente é uma coisa cruel. Porque, como você disse muito bem, reúne os três sofrimentos humanos, né? É, e, e a amizade, porque é uma interdição, é uma castração, a castração no sentido de interditar, né? A qualquer possibilidade de contato pessoal, físico. Não digo só o sexual, mas o abraço, o beijo, o carinho, entre familiares, inclusive, né? Então, as pessoas ou ficaram isoladas ou tiveram que forçosamente conviver com companheiros, companheiras, maridos, mulheres, filhos, irmãs e pais que já não estavam muito bem de repente, mas, né, que sai de manhã, volta de noite, então conseguia lidar melhor com isso, mas estão agora compulsoriamente tendo que se relacionar 24 horas por dia. Então você imagina o que isso está proporcionando. Já tive várias consultas de pessoas querendo se separar nesse momento, né? E a pergunta que eu faço, foi agora que vocês querem ou tinha um motivo anterior? Então, assim, espera um pouco para não tomar uma decisão precipitada nesse momento dessa Espera a inflamação. vacina. Nessa inflamação que o Covid ele promove uma reação tão grande do corpo que gera uma inflamação, o corpo tudo fica quente, né? Então, vamos esperar esfriar um pouco essa situação. Então, eu acho que a amizade, ainda que você não possa estar com a pessoa amiga, você pode passar a mão no telefone e os contatos só de rede não acabam não satisfazendo. Você pega o telefone e liga mesmo, porque só através dessa construção simbólica, ou seja, através da palavra, é que você consegue dar conta desse real, né? O real no sentido lacaniano, de uma coisa indizível que a gente não consegue dar conta. Então, esse simbólico, ele consegue amparar um pouco, e é através do amigo, ou da terapia, ou da análise, né? Que você Uhum. tenta conseguir dar conta. Teve uma vez,
isso quando começou, né? Eu tinha 2 meses já, 1 mês e meio, que eu percebi que eu não estava tendo contato, né? Há 2 meses e que eu sabia que não ia ter por mais um tempo. Isso me deu uma angústia muito grande. Numa sexta-feira, ao parar de trabalhar às 9 da noite, e aí me deu uma angústia muito grande, né? E aí, coisa que não tinha sentido até então. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no telefone, liguei para um amigo, que eu acho que está aqui presente, o Hélio, e liguei para a Inês, que é a nossa amiga lá do corpo freudiano, e falamos horas. Uhum. Aliviou, entendeu? Então, acho que a função do amigo, nesse momento, é realmente mais do que família, muitas vezes, né? É. Eu queria fazer uma observação. Tem vários comentários super interessantes passando por aqui. E eu queria pedir, do lado do botão de comentar, tem uma caixinha com ponto de interrogação, que você pode, de repente, colocar um comentário ali para a gente depois retomar, né, no sentido de discutir sobre ele, porque às vezes foi pontuado em alguma fala e eu acabei vendo só depois, e aí a gente pode perder. E também, se alguém tiver alguma pergunta relacionada a esse tema ou algum outro tema, a mesma coisa. Do lado dessa caixinha ali do comentar, tem um ponto de interrogação, você clica ali e você pode fazer uma pergunta. A Fabi tá aqui, que é uma amiga minha, está dizendo, né, que o que sente mais falta é abraçar os amigos, às vezes encontro na rua e é estranho não poder ter esse contato físico, né, não conseguir dar aquele abraço gostoso. Realmente, né, essa impossibilidade é complexa, né? Júlio, tem um filósofo sul-coreano que é o Byung-Chul Han, que tem sido bastante lido ultimamente, e ele afirma, ele faz algumas críticas à sociedade contemporânea, ele usa um termo que é a sociedade do cansaço, tem a sociedade do desempenho, e em um dos livros dele, ele faz uma crítica sobre as pessoas consumíveis, ou seja, como se nesse momento todos nós passamos a ser consumíveis, no sentido de podemos ser vistos como produtos, né? Porque estamos expostos às redes sociais, então, enfim, nas relações de imagem principalmente, né? E você acha que essa frase, né, quando ele fala de precificação e de valoração, nesse momento a amizade pode estar entrando aí no sentido de que pessoas podem escolher a amizade, sobretudo das relações das redes sociais, das redes virtuais, como você falou, com base em certa precificação ou valoração, ou seja, quem vale mais a pena estar por perto, né? Com quem pode se obter mais vantagem de estar próximo, de ser amigo. Você acha que esse mecanismo de precificação, de valoração tem acontecido? Eu concordo com ele em parte, né? Concordo com ele que a relação com o outro, a escolha de alguém que você deseja ser seu amigo, possa passar por aí. Até porque, como você sabe, né, a gente sabe, o discurso capitalista, né, é o único discurso que não faz laço social. Porque todos os outros discursos, né, aí é uma teoria lacaniana um pouco complexa, que eu não vou me estender aqui, mas basicamente o discurso capitalista é o único discurso no sentido de não da fala, mas da relação, do ato, né, com o outro. É o único discurso em que o sujeito não se relaciona com um outro sujeito. O sujeito vai se relacionar com um gadget, né? Então, com uma mercadoria. Então, não há laço social. Não existe laço social entre pessoas e objetos, né, que são satisfatórios parcialmente. Depois começa a haver aquele buraco de novo. O que eu acho interessante no que ele fala é porque, de repente, ficou tão capitalista a relação que as pessoas são colocadas no lugar desse objeto. E isso potencializa, inclusive, esse discurso capitalista, né? Ele potencializa aquilo que já temos em nós como pulsional. A gente sabe na psicanálise que a gente tem a tendência de fazer o outro o objeto do nosso gozo. É por isso que Lacan fala que não existe relação sexual. Claro que existe, no sentido, né, mais comum do termo, é porque você sempre goza sozinho. Você sempre goza com a sua fantasia, né? Então, independente do outro, né? Até porque não existir relação sexual quer dizer que não existe complementariedade. O outro nunca vai te completar. Eu quero dizer que, se já temos essa pulsão de fazer do outro, de destruir o outro, de fazer o outro o nosso objeto de gozo,
e de consumo desse gozo, ainda ambientado nesse discurso capitalista, é fato, né? Isso rapidamente você pode ter uma relação com o outro que você conhece ou que queira travar ali uma amizade entre aspas, porque se for realmente nessas condições, a amizade não vai prosperar. Não haverá a amizade a que eu estou estudando e falando sobre ela, né? Uhum. E existe uma vez eu entrei não entrei num site, eu vi uma vez um documentário, um comentário em que havia um site, né, um aplicativo em que as mulheres escolhiam os homens, né, pela beleza ou pela situação financeira tal, e colocavam aquelas imagens daqueles homens que se apresentavam num carrinho de compra. Uhum. E nem carrinho da lojamericana.com e outras tantas, né? E aí, no final, elas iam escolher se um, ou se dois, ou três mercadorias humanas, né? Para ela consumir, se fosse o caso. Então, acho que eu concordo com ele. Mas não é essa amizade que a gente está falando e defendendo, né? É uma Uhum. outra coisa, né? É, isso que você falou me faz lembrar do conceito de Aristóteles, falava de três tipos de amizades diferentes, né? Que era uma amizade interessada, que é aquela de quem só quer benefícios de outras pessoas. Tem a amizade que está em busca de prazer, que são os que procuram fruir a vida com alguma companhia, né? Enfim, querem ali um parceiro para diversão. E o que ele considera uma amizade perfeita, que talvez tenha a ver com o que você está falando, que além do prazer tem essa admiração pelo outro, como ele é, e ele dizia que era uma amizade baseada na bondade. É, qual a tua opinião nesse sentido? Você acha que toda amizade tem que caminhar nessa direção? Tem que ser um objetivo transformar cada amizade em essa amizade perfeita? Há espaço para esses três tipos de amizade, que na verdade devem ter muito mais? O que você acha? Eu acho que a amizade tem que mirar para esse afeto positivo, afeto legal, bacana, né? Bonito, Uhum. beleza, a beleza do afeto, a bondade, isso tem que ser uma meta da amizade, né? Ainda que não seja explícita, né? Mas eu só não gosto do termo amizade perfeita, Uhum. né? A perfeição, o ideal de amizade, que é muito do mundo grego, né? Os conceitos das idealizações, né? Aí eu acho que tem que ter uma certa ressalva, porque a amizade, o grande barato da amizade é justamente não ser, não, a gente não exigir tanto do amigo, né? Uhum. Por que a amizade ganha do amor? Porque do parceiro amoroso, coitado, a gente exige tudo dele, uma completude, exige mesmo, você quer tudo ali, Uhum. né? E a amizade não. Eu até acho, é uma frase minha, eu falo o seguinte: nem todo amigo é para tudo. Uhum. Isso não estou dizendo que um amigo seja menor do que o outro, mas tem amigos que não são para tudo. Um é para uma coisa, outro para outra. É claro que se encontra na alegria, no sofrimento, estão lá, mas tem amigos que conseguem ouvir melhor ou algumas coisas, outros não. E isso não desqualifica a amizade. Agora, Talvez isso, desculpa te interromper, mas é porque me fez pensar nisso do não existe relação sexual, não existe também a relação entre amigos, nesse sentido do a relação, né? Ou seja, a completude também não pode ser vista como algo possível dentro da amizade, né? Aquele meu amigo me completa em tudo. Você acha que é nesse sentido que você está falando? justamente, eu não acredito nisso, não. Porque amizade, o Foucault fala muito bem sobre isso, né? E o Ortega também, que vai continuar um pouco o projeto que o Foucault tinha, mas que foi interrompido pela morte dele prematura. O Foucault dizia que a amizade tem um sentido político, a estética da existência, e que a amizade justamente ela é bacana porque ela é múltipla, ela não é exclusivista e ela é extraterritorial, não tem um território fixo. Eu gosto muito do verso da Marina Lima, né, em Fugaz, né? Você me abre os braços, a gente faz um país, né? Então, assim, é um continente aberto, né? À medida que você se encontra com um amigo, você estabelece ali um território próprio. Então, eu acho que eu concordo em termos, né, com Aristóteles nessas graduações, mas eu acho que a verdade perfeita é essa, perfeita no sentido de que é imperfeita, vai sendo construída, entendeu? E É isso a que é legal falta. dela. A partir da falta, né? Uhum.
Júlio, sabe o que eu vou te pedir? Você chegar um pouquinho para tua esquerda, mais um pouquinho. É só porque tem os comentários que te cobrem o teu rosto. Mais Ah, para tá. cá. Isso aí. À direita, tá bom. Porque, para quem se incomoda com isso, né, tem um truque que eu descobri há pouco tempo. Você clica lá no primeiro que aparece, arrasta o dedo para baixo, que aí os comentários somem da tela. Já que estou falando dos comentários, vou falar de um que a Renata Vasconcelos fez agora há pouco, que é uma Minha frase do Mário, vizinha. sua vizinha, nossa querida amiga Renata. Ela falou uma frase do Mário Quintana, que é: a amizade é um amor que nunca morre. A amizade nunca morre? Vou discordar do Mário Quintana, eu sou um chato, né? Mas os poetas têm essa função de serem utópicos, né? Idealistas, é para renovar o mundo, para nos inspirar, né? Eu acho que a amizade morre, claro, pode morrer, né? É, mas eu acredito que o que ele queira dizer primeiro que a amizade não é um amor, né? É uma outra coisa. O amor ele morre de uma forma diferente da amizade, muitas vezes, né? Mas, assim, eu acho que ele quis dizer é isso, que é tão bacana a amizade, que ela é tão mais longa, né? Pode ser mais longa e tão menos presa nesse sentido. Mas, claro que morre, né? Uhum. Só acho que os efeitos de uma amizade, quando termina, são menos odiosos do que o do amor, Ah, né? é? Eu acho, Uhum. claro, assim, porque existem relações que terminam de formas, mas não tem tanta repercussão. Eu sei disso porque eu trabalho com vara de família, né, direito de família. Então eu percebo que os efeitos do ressentimento que aparecem com uma separação, né, são deletérios, né? Então quer destruir o outro muitas vezes, né? E a amizade não, pode ser ruim ao luto, à Uhum. mágoa, mas eu acho que quando uma amizade termina, você tem alguns ganhos, tipo, você, se você foi o culpado pela amizade ter terminado e lamentar por isso, né? Claro, você pode pensar o seguinte: puxa, eu vou ser melhor amigo da próxima vez, com uma outra pessoa. Ou então, quando você sofre aquele sentimento de perda porque o outro cometeu alguma coisa não bacana, você também fica mais esperto para poder dizer, olha, uma amizade como essa, o que vai prosseguir para esse final, eu não quero para mim. Então você fica mais experiente nisso também, né? Uhum. E você acha que alguns términos de amizades podem ter um processo de luto tão doloroso quanto a perda de um amor, no sentido desse amor de sexual, né? De marido, mulher, namorado, namorada? Eu acho que a amizade causa, a perda da amizade causa dor, sim, né? Mas eu acho que é menos, porque você não se sente rejeitado, né? No amor, quando acaba, né, numa separação, você fica frustrado por um projeto que você programou, né, no futuro e pelo passado e pelo presente que seria um passado que você não vai viver mais, né? Então acho que é muito mais duro. Até porque você há de convir que eu posso ter vários amigos, né? Amor, geralmente você tem um só, apesar Uhum. da diversidade, do poliamor, Do tal, mas poliamor. mas Uhum. assim, em regra, você escolhe um amor porque você projeta naquilo ali tudo que você quer receber e ser amado, né? Amigo você pode ter vários, né? Não quero dizer com isso, perdi um amigo, tudo bem, tenho outros, mas não é isso, mas é mais fácil de você lidar com a perda, né? Uhum. Sim. Você conseguiria diferenciar amizade de fraternidade? Porque às vezes eu ouço com frequência dizer, não, um amor fraternal, que é o amor entre amigos. O que que você teria para falar sobre essa diferença entre amizade e fraternidade? Olha, vou começar com um pensamento que eu tive há pouco tempo. Eu acho que o lema da Revolução Francesa, que se tornou o lema da França e do mundo civilizado pós-revolução, que é essa igualdade, liberdade e fraternidade, deveria ser substituído por amizade. Uhum. A fraternidade é substituída por amizade. Amizade. Eu acho que tem muito mais potente, Uhum. né? Eu Uhum. digo isso porque a relação de fraternidade, assim como ou pior do que a do amor, ela tem ali, é um campo minado de flores, né?
Então, se espera que, através do laço consanguíneo, você tenha que ter amor e afeto por aquele irmão ou irmã, né? Mas nem sempre é assim. Eu volto à minha experiência como advogado. Eu tenho tanto quanto ou mais casos de irmãos que vão parar na justiça, né, em lides, do que de ex-casais amorosos, porque tem ciúmes, porque tem inveja, concorrência, Uhum. ressentimentos com os seus entes familiares, pai, mãe, avô, avó. Então é muito difícil. Até porque a gente tem que lembrar que quando Freud escreveu o Totem Tabu, ele, através dos estudos antropológicos, né, ele vem a informar, né, a apresentar no seu trabalho que aquele pai que era um primitivo homem das cavernas, que gozava de todas as mulheres, todos os filhos, que era onipotente, ele é assassinado pelos filhos, que são irmãos, né? E aí elevam ele a uma condição simbólica de lei, né? Basicamente é isso, Totem Tabu, né, em duas linhas. Esse sentimento que leva os irmãos a matarem aquele pai é um sentimento de fraternidade, que ali fala, ali fundou-se a fraternidade, mas tinha um objetivo utilitário, Uhum. né? E de muito ódio também. Então, eu acredito que a fraternidade pode ser, você pode ser, eu conheço irmãos que são muito amigos, mas tem muita coisa ali que o laço social, fraternal, muitas vezes é um nó de forca, né? Porque é imposto pela questão consanguínea, né? Uhum. Penso nisso. Inclusive, essa família foi a responsável, a família e a Igreja Católica foram responsáveis, inclusive, pelo afastamento da amizade como uma coisa bacana a ser seguida, a ser desenvolvida, estimulada, né? A Igreja Católica não fala muito da amizade de Jesus com os apóstolos, né? Uhum. Rapidamente, porque a Igreja Católica tinha e tem ainda tinha naquela época, né, muito receio de incrementar as relações homoafetivas entre os homens, principalmente, né? Então ela baniu um pouco e transformou esse amor entre os amigos, a filia, né, inclusive, é, por pelo amor a Deus, né? A ágape. Então, assim, eles fizeram essa transformação. E a família, por sua vez, quer dizer, a amizade sofreu dois grandes golpes, né, no mundo Uhum. ocidental. Primeiro foi a Igreja Católica, né, e a família, justamente para se proteger, ela baniu o estrangeiro. Aqui o estrangeiro não entra, né? Então ela começou a fraternizar a relação de amizade. O seu irmão é seu amigo, o seu pai é Uhum. seu amigo, pode ser, claro, porque o outro é estrangeiro, e esse estrangeiro, esse estranho, né, ele pode interferir nos laços da família, esquecendo que o maior dos estranhos está na família, está dentro de nós, como Freud fala em um Heimlich, é o estranho, Uhum. é o duplo, né? Ou seja, tranca-se todas as portas para o estrangeiro não entrar, e ali dentro tem vários estranhos, estrangeiros, né? Dentro da gente, né? Sim. Aproveitando o que você falou sobre a relação de Jesus com os discípulos, né, e quanto isso foi, de certa maneira, tirado um pouco, né, ali do foco, né, pela Igreja Católica e tal, por questões dessa relação, né, aparentemente homoerótica, né, por causa dessas imagens. Freud ele considerava a amizade, a camaradagem, é um termo que é a tradução, né, nos textos dele, como sendo destinos da pulsão homossexual sublimada. O que isso quer dizer para quem não está muito familiarizado com a teoria psicanalítica? O Freud quis dizer não só em relação à questão homossexual, mas a amizade, ele fala também no mal-estar, a amizade é um amor, né, que se desviou do seu objeto sexual. Então, a origem da amizade é a mesma do amor, só que você sublima. Às vezes, né? Às vezes acontece.
de ter sexo entre amigos, né? Uhum. Mas Amizade geralmente colorida. né? Me foi perguntado isso da última vez que eu fiz uma live também assim no Instagram sobre isso. Nada contra, mas assim, mas originalmente a amizade, como eu digo, aqui no Rio tem, né? Para quem não é aqui do Rio, no Rio tem o simpatia quase amor, né? Então a amizade é quase amor também, né? Porque a origem é a mesma, só que você acaba sublimando, desviando aquela pulsão sexual que é o desejo, a paixão do amor, né? Então é isso que o Freud falou também. E é por isso, talvez, que a igreja, né, inconscientemente ou conscientemente, tenha trabalhado para poder, né, sacramentar essa separação mesmo. Né? Realmente a gente ouve bastante, né, no senso comum, que é muito difícil acreditar que exista uma relação de amizade verdadeira entre um homem e uma mulher, por exemplo. Você acha que isso se deve a quê? Essa permanência desse conceito, né? Já que a gente está falando de amizade ser uma pulsão sexual sublimada, né? Ou inibida em sua meta, por que que você acha que ainda existe essa crença, assim, de que é impossível se ter uma relação de amizade sem ser colorida entre um homem e uma mulher? É por isso mesmo, né? Porque se existe uma mulher e um homem, né? Como se não fosse possível ter sexo entre um homem e mulher com mulher. Uhum. Mas, nesse caso, não é possível mulher ser amigo de um homem, porque é um pensamento totalmente conservador, machista, né? E digo assim, eu não posso ter amizade com mulher, porque senão eu vou ter uma relação com ela, eu vou acabar querendo ela, né? Então, é como está preso ainda essa impossibilidade da amizade se descolar desse objeto sexual, né? Como se fosse, Uhum. como se o genital, mulher e um homem, né? Vamos dizer assim, fosse preponderante para que essa relação pudesse prosperar, né? E aí seria uma outra coisa, né? Uhum. Nada impede também que tenha amizade, como eu falei, amizade com sexo, né? Sim. Mas enfim, mas é isso, a mulher e o homem podem ser amigo. Claro que pode, né? Uhum. Vou fazer uma pausa aqui só para responder a uma pergunta que o Pablo fez agora aqui nos comentários. Ele perguntou se vai ficar salva a live. Sim, ela fica salva no feed aqui desse espaço que é o Casinha Virtual. E eventualmente eu salvo também no YouTube, mas às vezes demora um pouco o processo. No feed vai estar com certeza salva. Até aproveito para pedir para vocês, no final da live, quando eu deixar salvo lá, que vocês possam comentar, falar o que acharam e dar sugestões de próximos temas que a gente possa trabalhar aqui nas próximas semanas, né? E para quem chegou depois, só para explicar rapidamente o que é o canal. O Casinha Virtual é um espaço que é dedicado ao movimento, seja movimento do corpo, da mente ou da alma, como a gente gosta de definir. E toda quinta-feira eu estou por aqui recebendo alguns amigos para falar sobre o movimento em várias escalas ou de vários tipos, né? E quero convidar você que não conhece o canal, se quiser acompanhar essa aventura, é só seguir a gente lá, certo? E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica para mim ou para o Júlio, eu vou deixar também lá o Instagram do Júlio no feed, né? Que aí vocês podem escrever diretamente para ele, certo? Bom, tem uma frase de Vinícius de Moraes que é: a gente não faz amigos, reconhece-os. Ele também disse de uma maneira que eu achei maravilhosa no documentário que o whisky é o melhor amigo do homem, que é o cachorro engarrafado. Muito bom, né? Mas voltando a essa primeira frase, que é de a gente não faz os amigos, reconhece-os. Eu queria saber a sua opinião. Reconhecer-se no amigo, o que você acha que isso pode fazer a gente pensar? Você acha que é uma relação que pode estar influenciada por algo que é da ordem do imaginário, das projeções, a coisa de esse olhar de si no outro, tanto o que o outro tem de igual, né, a mim, quanto aquilo que o outro tem que me completa. Voltamos àquela questão anterior, que é dessa ilusão da completude. O que você acha disso? Você sabe que os artistas, né, e os poetas estão anos-luz à nossa frente, psicanalistas e psicanálise. O Freud já dizia isso. É claro que o Nietzsche tem razão total, né? No sentido de que você reconhece um amigo, né? Você reconhece um amigo e se reconhece no amigo. Isso é perfeito, porque a questão não é não só nem a projeção, não. Que também surge às vezes, mas a questão é que o Jurandir Freire da Costa, que é um grande psicanalista do Círculo, ele, uma vez, em uma palestra, anos atrás, ele disse isso, tem mais de 15 anos, e eu gosto muito disso.
a amizade exige um caminhar narcísico, né? Ou seja, você está com um amigo do lado, caminhando, você olha, se reconhece e continua a andar. Algum momento, por questões, histórias pessoais, você pode olhar e o amigo ficou para trás, ou então está lá na frente, o olhar não te bate mais. Isso tem a ver com o narcisismo secundário, né? Que exige uma sofisticação, né? O narcisismo primário é aquele em que você é uno com a mãe, nos primeiros meses, às vezes para o resto da vida, né? Ou essa mãe ela se transforma numa outra coisa e você não tem a diferenciação com o outro. Só um continente. Esse é o primário. O secundário exige uma sofisticação porque caberá ao pai ou alguma função paterna, alguém que exerça a função paterna, de desvincular, de desfusionar essa relação mãe e filho, para que justamente possa levar você para conhecer o mundo e fazer identificações outras, não só com a mãe ou aquela pessoa que exerce a função materna. Isso é importante porque ali começa, então, as identificações. Por isso que para a psicanálise, ao contrário da medicina ou da psicologia, da psiquiatria e da psicologia principalmente, nós não falamos em identidade, falamos em identificações múltiplas. Então, é claro que o Vinícius está certo, que o amigo, a gente se reconhece e reconhece o amigo, porque tem a ver com isso, com a identificação, né? É muito importante isso. Por isso que um trauma, né, há 2 anos atrás, com as eleições presidenciais, muitas amizades se quebraram, né? Quando você não reconheceu mais no outro amigo a mesma visão de mundo, né? Uhum. Sim. Tem uma outra frase que eu acho bastante interessante, que é de Aristóteles também. Ele escreveu muito sobre amizade, né? Que é: sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Você concorda com essa premissa? Ou seja, o quanto a amizade é fundamental à vida? Total. Não é? Depois que tudo nós estamos falando sobre isso aqui hoje, discutindo, né, e pensando, né, a gente pode concluir com Aristóteles que está certíssimo, né? Inclusive, agora O quê? você pode ter amigos que te apresentem o mundo de uma forma totalmente nova, até para você abrir mão de algumas coisas que não são necessárias, né? Uhum. É. Te A satisfaz, Cristina, né? a Cristina está falando, Cristina Carvalho: quebrar uma amizade por política é pobre de alma. O que que você acha? É, não sei se é pobre de alma, mas é o limite de cada um, né? Eu concordo com ela, porque tem pessoas tão bacanas, né? Até parentes que pensam diferente. A gente tem que tentar, justamente, temos que tentar transcender isso, né? Mas às vezes não é possível. Então, assim, eu não acho que seja, eu não iria dizer que é pobre de alma, né? Mas tem a ver com o limite de cada um, Uhum. né? Às vezes uma pessoa é insuportável porque tem isso, né? A amizade tem um apelo ético. É, o Etienne de la Boétie, que escreveu A Servidão Voluntária, ele fala que sem ética não existe amizade, né? Então, quem não tem ética não tem amigos, tem cúmplices. Uhum. Porque a ética, se você for, a ética tem várias, né? É um termo polissêmico, tem várias significações, significados. Na filosofia tem vários. Na psicanálise tem a sua, né? Que a gente sabe que é a ética do desejo e assim vai. Política, direito, né? Cada um tem o seu conceito de ética. Mas se você unir todos esses conceitos numa palavra só, ética é saber lidar com o limite. Então, eu acredito que as pessoas que não suportaram, né, que alguns amigos tenham optado por um candidato sem ética, sem limite algum, candidatos perversos, tenham ficado tão traumatizados que fosse impossível continuar essa amizade, né? Então, acho que eu olho com acolhimento, né, para quem não conseguiu realmente suportar isso.
Júlio, infelizmente, o nosso tempo está Ah, quase acabando, passou rapidíssimo. tá Mas para bom. finalizar, eu queria te propor uma coisa, que você tentasse, enfim, fazer um apanhado de tudo que a gente conversou aqui, e do que disso tudo você diria que existe de mais bonito de uma dentro de uma relação de amizade, que deveria ser preservado e cultivado. Você falou tudo já agora aí. Você já respondeu a pergunta, né? Conquista, cultivar, né? Amizade é essa conquista de um afeto, conquista de um afeto, né? Potente, alegre, e que para isso, se é conquista, você tem que manter. E com muito carinho, com muito respeito, de alguns limites. Amigo não pode falar tudo que pensa, às vezes, para o outro. Tem que saber ter a sensibilidade que o outro talvez não esteja preparado para ouvir, né? Então, eu acho que é isso. A amizade é uma conquista, né, de um afeto mais duradouro e que, por isso mesmo, se você quer ele duradouro, você tem que proteger e ser livre. Estar presente e ser silente, muitas vezes, né? Falante e ouvinte, né? E regado com muito respeito, né, carinho, né, para poder sustentar isso. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que participou, esteve aqui com a gente, batendo esse papo que foi tão maravilhoso. A Fabi, que é uma querida, a Débora Carla, que chegou também, a Pipa, que passou por aqui, o Bruno Cesário, vários amigos tão queridos. Quero te agradecer novamente, Júlio, por aceitar esse convite de bater esse papo na semana em que comemoramos o Dia do Amigo, que foi dia 20 de julho. E fiquei muito feliz. Espero encontrar você de novo por aqui para a gente conversar sobre outras coisas. E, e quero aproveitar para fazer uma propaganda, então, de um próximo encontro agora à noite, daqui a pouco, daqui a meia hora, na verdade, né? Vou Que correr para é lá. todo mundo corre para outra sala, toma uma água, uma tacinha de vinho e parte para outra sala que vai ter um bate-papo com a Mácula Nunes, que é psicanalista também do corpo freudiano, e o título é Todo Mundo é Lobo por Dentro, Música, Voz e Psicanálise. Esse evento ele não vai ser compartilhado aqui no Instagram, é pelo Zoom. Então, quem tiver o interesse de participar, me manda uma mensagem pelo inbox, que aí eu encaminho o flyerzinho que tem lá o código para entrar. Vai. Combinado? Rafa, E deixa eu me o despedir Rafa também. também, meu amigo, que também está no corpo freudiano, que eu tinha visto antes, fazer a próxima sobre relacionamento. Vamos lá, depois eu quero saber sobre o quê? O que do relacionamento? É um Rafa, tema bem obrigado. amplo. Obrigado pelo convite e pelo que você propôs. Eu já fiz outras aprovações e isso é bom, importante que eu vou incluir nos meus estudos, né? Sempre tem coisa Ótimo. nova da amizade. É muito bom. Obrigado. Foi uma alegria, um afeto alegre estar com você aqui hoje. E vocês todos. Eu também Eu gostei não estou vendo bastante. ninguém, mas estou sabendo que estão aí. Sim, sim. Ô, Júlio, antes que o negócio Sim. feche aqui, eu vou desativar os comentários. Gente, obrigado. Boa noite para todos. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente fazer uma fotinha. Chega Ah, mais tá para bom. frente um pouquinho para fazer a capa lá da nossa live. Tá bom. Vamos lá. Isso. Tô de óculos em sua homenagem. Vamos lá, outra foto, desculpa, vamos lá. Eu fiz besteira aqui. Um, dois, três e. Muito bem. Querido, obrigado. Daqui a pouco estou lá Obrigado, assistindo Rafa. você e a máquina, tá? Tá Gente, bom. ah, comentem lá no feed depois e mandem para seus amigos conhecerem. Espero vocês toda quinta aqui por volta das 18, 19 horas para a gente falar sobre outros temas, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Rafa. Obrigado. Por Tchau, tchau a nada, eu que todos. agradeço. Tchau, tchau. Tchau.